Queridos, paz do Senhor Jesus. Parece aquelas meninas apaixonadas. Deu para o Senhor mais alto que todo mundo. Valeu, meu amor. Eu vou pregar uma mensagem polêmica. Logo no culto das irmãs. É bom que elas me defendem. Não era para ser. Mas, como a nossa geração é uma geração que tem acreditado que toda verdade é relativa, então esse tipo de mensagem se torna polêmica. Até porque aqueles que dizem ser de Deus concordam com aquilo que é contrário ao que eu vou pregar. Abramos, por favor, um texto da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10. Versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E o som está muito bom, parabéns, obrigado. Dizendo, é uma continuação do versículo 24, dizendo: e não deixemos de nos congregar, como alguns têm por costume, mas intercedamos uns pelos outros, com maior razão, quando vemos que aquele grande dia se aproxima. Assentai-vos. Eu estou com a versão peixita, não é petista, é peixita. Por isso que você pode ter estranhado umas palavras diferentes. Minha gratidão a Deus pela vida da nossa liderança, nosso pastor presidente, pastor Darlan, que está completando mais um ano de vida, nossa pastora Gisele, todas as irmãs que com a pastora Gisele cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Minha esposa, que já está no 6º, 7º mês, com muita dor, mas disse: eu quero ir ao culto, vamos para o culto. Assim mesmo, eu tinha pedido para ela ficar em casa, mas quis cultuar a Deus juntamente conosco. Precisamos da intercessão dos irmãos. Eu pedi que, se possível, projetasse uma imagem para mim. Vai conseguir? É, irmão, que ADC, vai. A arqueologia identificou um local de culto na Síria como a igreja de Dura Europos. São as ruínas do, entre aspas, templo mais antigo cristão. Um local onde os cristãos se reuniam nesse salão. E os cultos aqui eram sempre realizados. Na metade do século III, a igreja se reunia aí para cultuar ao Senhor, compartilhar testemunhos, como ouvimos aqui, confissão de pecados, arrependimento, admissão e exclusão de falsos crentes ou verdadeiros crentes, quando caíam em seus pecados e queriam deliberadamente continuar neles, enquanto o Espírito não os quebrantasse. A igreja funcionava aqui. Constantino não era o imperador. Constantino não tinha se erguido em favor da igreja para impedir as perseguições contra ela. A igreja ainda não tinha sido considerada a religião do império. Não. Constantino ainda não havia surgido e a igreja já vivia nessa prática. E aqui eu estou na frente da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos e antes de Constantino. Eu digo isso sabendo que um dos argumentos daqueles que são contra estarmos num ambiente como esse para cultuar a Deus é este: vocês se reúnem num prédio chamado igreja e ficam escutando um pastor pregar no púlpito porque foi Constantino que inventou isso. Isso não está na história da igreja. Então, depois desse descobrimento arqueológico, eles vão ter que inventar outra desculpa.
porque antes mesmo de Constantino a igreja já se reunia aqui. Falar a palavra templo e dízimo para desigrejado faz com que eles entrem no próprio Satanás e endemoniem o Satanás, porque os caras viram o capeta se falar dessas duas coisas na frente deles. Se em Gênesis 3 o diabo falou no jardim, em Mateus 4 o diabo falou no deserto, hoje o diabo fala na internet. Falsos pregadores com falsas interpretações, falsas exegeses, ou seja, falsos exames do texto bíblico e atingindo o coração de muitos homens e mulheres de Deus. Se faz necessário uma releitura de Hebreus 10, quando o contexto da carta é quando muitos crentes estavam retrocedendo ao estilo judaico de culto ou até desistindo de Cristo Jesus. O autor trata isso com mais dedicação nos capítulos 11 e 12. Mas no 10, enquanto esses crentes estão pensando em desistir, uma das exortações é esta: não deixem de congregar. Como é o costume de alguns, o desigrejamento é uma realidade, mas não é novidade. É um estilo de vida que contraria o princípio bíblico desse ato aqui: reunir-se para a edificação mútua e para a glória de Deus. Como essa prática já estava se tornando comum na igreja, o autor, inspirado pelo Espírito, escreve: não deixemos de nos reunir. Ele se inclui porque ele também é um ser humano falho. O autor se inclui, pois ele sabe que ele pode se entristecer a tal ponto de não querer mais congregar, desanimar. Pastor Josué Gonçalves, em um de seus 3 volumes de livros de ilustrações, escreveu uma: quando um membro de uma igreja procurou um pastor quando o pastor procurou um membro de uma igreja que não mais congregava. E ele disse que estava muito frio na fé, não tinha mais vontade de congregar. O pastor tinha uma fogueira ali próximo e tirou um galho da fogueira e começou a se apagar. E ele disse: você percebeu que esse pequeno galho, separado dos outros que estavam em chamas, se apagou? Ele disse: o que isso tem a ver com a minha vida? O pastor disse: isso é a sua vida. Quando você se afasta dos muitos que fazem parte da igreja do Senhor, que se reúnem com fervor de espírito para cultuar, a igreja continua ardendo, mas a sua chama se apaga. Não deixemos de nos congregar como alguns têm por costume. É um costume, é uma prática de alguns, mas a ordem é: não deixe de se congregar, mas intercedamos uns pelos outros, admoestemos uns aos outros, falemos uns aos outros, exortemos-nos uns aos outros, para que não desistam, para que continuem temendo a Deus. Ou seja, aqui já vai um ponto para os desigrejados. Qual, pastor? Se você vem à igreja todo dia, mas não estimula ninguém à fé, tu e o desigrejado estão no mesmo nível, porque eles dentro de casa criticam a gente que se reúne, e você que se reúne não faz diferença nenhuma na igreja que congrega. O texto está dizendo que para ser contrário ao desigrejamento, você tem que funcionar no corpo. Você não pode esperar que tudo seja feito pelo pastor. Quem prega, o pastor. Quem discipula, o pastor. Quem ganha alma, o pastor. Quem canta, a equipe de louvor. Tudo é a igreja ou os irmãos determinados para tais funções, e você nada faz. Está no culto para cumprir tabela, cumprir horário, o pastor ver que você veio. Ou porque não tem outro lugar para ir. Hoje, porque é domingo, é o dia do Senhor. Se a gente critica o adventismo por decretar que o sábado é o dia do Senhor, a gente então sacraliza o domingo e a gente põe que tem que ir ao culto porque aquele é o dia do Senhor. No máximo 2h30 de culto, e colocamos uma máscara de santidade e dizemos que entregamos um dia para o Senhor. Que adianta apontar os erros lá de fora e não analisarmos nossa própria vida. Porém, eu quero falar com vocês, não de modo expositivo, mas uma mensagem temática.
A partir desse texto, não deixemos de nos congregar. O autor está dizendo que Deus quer um culto coletivo. Vou repetir, Deus quer um culto coletivo. Deus quer e exige uma adoração coletiva. Então o tema da minha mensagem, eu disse que a mensagem seria polêmica. Já que é polêmica, acabou o culto, tu pega o link e compartilha aí no grupo dos desigrejados. Eu sei que tu tem um colega na escola, na tua família, que aí fica batendo em dízimo, bate em pastor, todo pastor é ladrão, todo crente é bestalhado. Inteligente é só quem se inscreve no canal deles lá no YouTube, que só presta para falar mal da igreja. O tema da mensagem é a preferência de Deus pelo culto público acima do culto privado. Deus não proíbe o culto privado. Deus não proíbe o seu secreto. Mas se for para preferir, à luz da Bíblia Sagrada, eu vou provar para você que Deus prefere essa reunião pública. Agora, para termos um culto público, é necessário alguns elementos. A primeira é que num culto, para ser culto, uma reunião, para ser culto, é preciso haver ordenanças. Mateus 28, Jesus disse que a igreja deveria pregar, fazer discípulos de todas as nações, falando o que Jesus havia ordenado. Então, as ordenanças como discipulado, batismo, ceia do Senhor, separação de pessoas chamadas para alguns ministérios específicos na igreja, são ordenanças. O ato de se reunir para orar, louvar, são ordenanças. Então, para se ter culto ou para ser culto público, é necessário que haja o exercício das ordenanças. Chegar aqui, colocar um filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, chorar e ir para casa dizendo que foi legal, não foi culto. Para haver um culto, para que essa reunião seja chamada de adoração, temos que cumprir as ordenanças cristocêntricas e apostólicas. Orar, ler o texto, adorar, glorificar a Cristo, atrair o pecador a Cristo através da mensagem pregada. Segundo lugar, para se ter um culto público, é preciso haver uma assembleia, uma congregação que vai fazer o uso dessas ordenanças. Terceiro, deve haver um oficial, um administrador das ordenanças. Porque não vai chegar todo mundo aqui com a síndrome do Pablo Marçal e jogar todo mundo ali e sair batizando quem quiser batizar, né? A gente precisa entender que há ministérios específicos na igreja e só tem autoridade quem é autorizado. Então é necessário haver alguém com certas habilidades para a direção de um culto, para a exposição da palavra, para o bom uso das ordenanças. E o básico para se cumprir as ordenanças no exercício de um culto é fazer parte de uma igreja local. Tendo um oficial, uma pessoa com uma ocupação e uma pessoa capacitada para administração da ceia, administração de batismos, liberação de oportunidades, conclusão do culto, um povo humilde que se submete à direção de Deus, à luz da palavra. Essa pessoa autorizada para a direção do culto e das ordenanças do Senhor, conhecida pela igreja, discernida pela igreja, que tem um chamado para tal. Agora, por que então que Deus prefere o culto público, esse ato de se reunir para cultuar o Senhor, independente do lugar, mas desde que seja num lugar onde o nome dele não seja envergonhado, onde o evangelho não seja escandalizado e onde tenhamos liberdade para exercermos as ordenanças de culto? Por que que Deus prefere o culto público, a adoração pública, do que a privada? Primeiro, Deus é mais glorificado por nós quando reconhecemos sua glória publicamente.
A gente lembra de 1 Samuel 18:7. O reconhecimento dado a Davi foi dado publicamente. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. As pessoas multiplicavam publicamente o testemunho sobre Davi. Davi já foi elogiado no secreto diante de Saul. Ele é valente, ele é guerreiro, Deus é com ele, é sisudo em palavras, sabe lutar, sabe tocar. Foi um elogio no secreto, mas isso não gerou nenhuma honra pública. Só que publicamente, quando Davi começou a ser elogiado, as pessoas já começaram a comparar Davi com Saul, porque ali se evidenciava que Davi era o chamado para assumir o trono. As nossas esposas gostam de ser elogiadas publicamente. O seu marido, seus filhos, quem não gosta de publicamente ser reconhecido em algum ambiente, não precisa ser na igreja. Honrarias públicas são sempre maior do que qualquer tipo de adoração privada. Quando o salmista Davi deseja que a glória de Deus seja declarada, o que ele disse no Salmo 96, a partir do verso 1, eu vou ler: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Verso 6 do Salmo 96, glória e majestade, força e formosura no seu santuário. Verso 7, dai ao Senhor todas as famílias, dai ao Senhor a sua glória. Verso 10, dizei entre os gentios. Quem são os gentios aqui na linguagem do salmista? Cantem no meio daqueles que não são judeus, cantem no meio daqueles que não têm aliança com Deus, adorem ao Senhor publicamente. Salmo 22, verso 22, o salmista disse: eu declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Porque onde mais pessoas estão reunidas, o nome de Deus sendo adorado ali, mais pessoas reconhecerão que Ele é Deus acima de tudo e todos. Eu quero aumentar o alcance da minha adoração, que mais pessoas saibam que só o Senhor é Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que quando todos os santos estiverem reunidos, Cristo será admirável, louvado e bendito eternamente. Só que essa função dos santos se reunirem e publicamente honrá-lo não é só uma função escatológica, até porque só estará presente nessa reunião que glorificará a Cristo publicamente com todos os santos, aqueles que têm prazer de estar reunido com todos os santos, cantando ao Senhor desde já. Olha para o texto, o versículo 25 diz: não deixe de congregar, como é do costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que vai se aproximando aquele dia. Cultuar gera em nós uma expectativa, um temor e uma esperança escatológica. Agora, você perceba que não tem um ponto aqui. Olha o peso no versículo 26. Porque se alguém peca deliberadamente, depois de haver recebido o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício que se possa oferecer pelos pecados. O contexto está dizendo que o versículo 25, ao ser desobedecido, é pecado. É uma ordem apostólica? Ou você crê que os apóstolos escreveram inspirados pelo Espírito Santo, ou não crê, a não ser que você seja adepto da teologia liberal, que está matando muitas igrejas nos Estados Unidos e como matou na Europa. Se você não é da teologia liberal e crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que o apóstolo escreveu inspirado pelo Espírito, então você vai entender que deixar de congregar, conforme o versículo 25, é pecado, conforme o versículo 26. Aquele grande dia gerará glorificação pública com o povo que se reúne ao Senhor, porque a gente está aqui. Eu lembro quando na minha infância eu era menor, os irmãos diziam que a gente estava ali na igreja para ensaiar a adoração nas mansões celestiais. Meu pastor chegou.
Parabéns pro senhor. Segundo lugar, por que Deus prefere a adoração pública acima da adoração privada? Por que Deus prefere essa reunião de adoração pública acima do seu culto secreto? Aquele devocional que você tanto se orgulha. Por que Deus prefere essa reunião aqui, cansado, ferido, ferida, pensando em desistir, acima daquele devocional confortável? Só aqui já dava para tu entender que é melhor estar aqui. Segundo lugar, porque há mais, e o há mais aqui é quantitativamente falando, há muito mais da presença de Deus na adoração pública do que na adoração secreta. Êxodo capítulo 20, versículo 24, quando Deus ordenou que fizessem o altar de pedra para sacrificá-lo publicamente, ele disse assim: ali eu virei e vos abençoarei. Mateus 18, 20, que não é pai, mãe e filho adorando, porque se fosse, eu já estava fora, que eu estou chegando no terceiro neném. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem crente que pega Mateus 18, 20 e diz: eu, minha esposa e meu neném adorando, já estamos cumprindo a Bíblia. Porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. 2 é o casal, 3 é o casal e o neném. Então tem gente que encaixa. Agora eu e a Luana, nem o pastor Darlan, nem a pastora Gisele. Não dá certo. Por quê? Porque Deus diz que quando a igreja se reúne publicamente, Ele está lá. E Mateus 18, 20 é um contexto de 2 ou 3 autorizados, ou 2 ou 3 pessoas que fazem parte da liderança na igreja, reunida para excluir alguém. Aí o que Jesus está dizendo ali é: se 2 ou 3 reunidos em meu nome se reunirem, se esses 2 ou 3 que se reuniram debaixo da minha autoridade para excluir alguém ou admitir o arrependido, eu vou estar lá no meio concordando com essas autoridades estabelecidas para excluir o rebelde. Esse é o contexto de Mateus 20. Não é você isolar o versículo para adorar secretamente na sua casa. Apocalipse 1:12 é mostrado a João 7 castiçais, e no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse se explica que os castiçais são as igrejas, e Jesus anda no meio da igreja. Por quê? São 7 igrejas, e quando você lê as cartas, você percebe, eram 7 comunidades diferentes, e nesse aglomerado de comunidades, ou seja, nessas igrejas, pessoas que se reuniam, Jesus estava presente no meio delas. Ou seja, o texto está deixando claro que em nossas reuniões públicas haverão mais da presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre dons, fala sobre ministério, fala sobre dom e manifestação. Diz que os dons é do Espírito, o ministério vem do Senhor e é a manifestação do Senhor. O exercício dos dons gera uma manifestação divina. Agora olhe para mim, por favor. Por que eu pedi para você olhar para mim? Porque eu não tenho todos os dons. Se eu olhar para você, pela nossa convivência e seu serviço na casa de Deus, eu posso discernir qual o seu dom, mas nunca poderei dizer que você tem todos os dons. Agora, quando a gente se reúne, um tem o dom da profecia, o outro tem o dom de línguas, o outro tem o dom da interpretação, o outro tem o dom de discernimento de espíritos, o outro tem o dom de operação de maravilhas, o outro tem o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. E aí, meu irmão, esses dons são as manifestações do que Deus tem nos dado. Quem está entendendo essa palavra, irmão? Aleluia! Com o dom que Deus me deu, eu prego. Com o dom que Deus deu ao outro, ele fala em língua. Deus levanta a irmã que ora e interpreta. Alguém vem falar uma língua lá da macumba, a irmã cheia do Espírito Santo diz: cala a boca, Satanás. É assim, irmão. Ou seja, os dons são manifestações divinas. Como que haverão mais manifestações divinas através dos dons, se a gente não congrega, meu Deus do céu?
Você coloca a música com chip de 3 horas e fica para lá e para cá. Pronto, já entreguei meu culto, já cumpri minha missão. Tá bom, Deus? Se eu fosse Deus, eu diria: tá ruim, tá horrível. Como que nós vamos edificarmos uns aos outros? Como que vamos exercer a ceia, se a ceia é numa igreja que se reúne? Em 1 Coríntios 10 ao 11, Paulo fala várias vezes: reunir, congregar, reunir, congregar. Como que nós vamos esperar uns pelos outros se a gente não congrega? Como que a gente vai batizar? Como que vai ter batismo se a gente não congrega? Tu aceita Jesus na tua casa e vai meter a cara na bacia: me batizei. Não tem base bíblica e não tem lógica, meu Deus. O desigrejamento não apenas emburrece as pessoas, mas as torna soberbas. Agora entenda, por que eu digo que nessas adorações públicas nós temos mais da manifestação de Deus? Porque quando você adora no secreto, Deus fala com você, Deus te dá alguma revelação, Deus te dá alguma visão. Agora, se você não congrega e não tem ninguém para fluir os seus dons, Deus vai ter que mudar a função dos dons. Minha serva, eu tenho uma revelação para você, mas como você não congrega, a revelação é sobre você. Pronto, aí agora tu pode cantar no espelho: quão grande és tu, linda, linda, linda sou, glória, glória eu me dou. Aí tu fala seu nome. Porque seus dons não servem para ninguém. Por que não serve para ninguém? Porque pelo fato de você não congregar, como que Deus vai canalizar o dom que Ele te deu para abençoar alguém? Lembra de Mateus 14? Jesus despediu a multidão e foi orar. Aí você diz: meu Deus, que Jesus orgulhoso, despediu a multidão, foi orar e deixou os discípulos sozinhos em meio à tempestade. De madrugada, lá vem Jesus andando sobre as águas. Por quê? Porque Ele se capacita com o Pai para exercer aquele poder diante dos discípulos publicamente, acalmando a tempestade. Você não tem dom para si mesma, você não tem dom para si mesmo. Como que seu ministério se desenvolve se é a igreja que confirma seu chamado? É por isso que a gente tem muito pregador e teólogo de net. Esses dias uma mulher me assustou. A gente estava lá pregando os Gideões. Aí eu levei a Luana e meus filhos assim na praia. Aí veio uma senhora: ó, o pastor do Kauai. Falei: o que é Kauai? Ela é um aplicativo igual o TikTok. Falei: mas eu não sou pastor do Kauai, tu me viu lá, mas eu não sou de lá. Ah, entendi, o pastor já quer pregar para mim. Falo: vai que o negócio pega. Por quê? Porque tem um teólogo da net e tem um teólogo na net. Então gente que não tem respeitabilidade nenhuma, autoridade nenhuma, moral nenhuma numa igreja, a internet dá vez e voz para quem não deveria ter nenhum dos dois. Se no secreto você tem ribeiros da presença de Deus, quando a gente se reúne, esses ribeiros se juntam e se transformam em rios. Aleluia. Quando no secreto você exerce João 4, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água se fará uma fonte. Você já viu a fonte de um rio? É sempre pequena, existe, tem vida, mas é uma fonte pequena. É você no secreto. Só que eu tenho minha fonte, pastor Darlan tem a fonte dele, pastor Leandro tem sua fonte, você tem sua fonte. E quando todas as fontes se reúnem, a gente tem João 7, aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então se alguém perguntar para você: por que você congrega? É porque eu quero sair da fonte e ir para o rio. Sobe o nível, alarga esse ribeiro, flua onde Deus te estabelece. Assim a gente deixa fluir, porque muita coisa que era só um ribeirozinho se torna um rio quando a gente junta nossos ribeiros. Se você sozinho lá no seu quarto fechado, você tem um cálice
da presença de Deus, ai, arrepiei, oh glória, obrigado Jesus. Se lá no seu quarto você tem um prato da presença de Deus, que maravilha, que chique. E quando a gente se reúne, eu trago a minha parte, você traz a sua parte, o outro traz a parte dele, e agora a gente tem um banquete de delícias na presença de Deus, irmão. Oh meu Deus do céu! A igreja primitiva era assim, a igreja sofredora é assim, era assim, a igreja pré-reformadora, a igreja da reforma, a igreja pós-reforma, a igreja inicial do pentecostalismo, a igreja histórica reformada chegou aqui 65 a 67 anos antes de nós, era assim. Por que agora a gente vai mudar por causa de teólogo frustrado de net? Terceiro lugar, a adoração pública é a mais disponível para obtermos misericórdias que anulam juízos ou disciplinas. Fala comigo, adoração pública é a mais disponível, a mais poderosa para evitar juízos e disciplinas sociais. Eu já cheguei em ambientes no Rio de Janeiro, favelas, que o pastor fala assim: pastor, se hoje está assim com a igreja, sem a igreja era pior. Pastor Hernando Dias Lopes, no livro A Poderosa Voz de Deus, onde ele faz uma exposição sobre os salmos que falam da voz de Deus, ele conta que um missionário chegou numa certa ilha e pregou, e com o Novo Testamento ganhou muita gente ali para Jesus. Aí chegou o tempo do missionário ir embora, aí o chefe da tribo quis falar. Aí o missionário disse: pode falar? Ele disse: se não fosse esse livro preto que você trouxe para cá, você não jantaria conosco, você seria a nossa janta. Por quê? Porque quando o missionário chegou lá, a igreja enviava outros missionários para fazer cultos, reuniões de oração lá. E agora aquela tribo que estava condenada ao inferno já pode partilhar a comunhão com os santos. A adoração pública evita juízos divinos. Lembra de Joel capítulo 2? Chamem os sacerdotes, chamem os noivos que saiam da tenda, os recém-casados, venham ao templo e chorem juntos com todo o meu povo, para que eu não os envergonhe. Lembra de 2 Crônicas capítulo 20? 2 nações e meia vindo contra Judá. Jaziel ficou em pé e disse: Josafá, assim diz o Senhor a ti e a toda a congregação: ficai em pé, cantai, clamai e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque nessa peleja não tereis de pelejar, a peleja é do Senhor, o Senhor pelejará por vós. O povo se reuniu e clamou, e Deus trouxe vitória. Sempre no Antigo Testamento, quando juízos de Deus vinham, a igreja reunida clamava, e ele dizia: eu expulsarei os vossos inimigos. Quando Salomão inaugurou o templo, segundo Crônicas 7, ele disse: Senhor, vindo os inimigos, vindo a peste, vindo a guerra, vindo a fome, olha o que ele diz: quando o seu povo se reunir aqui para orar, escuta-nos. Quando ele acabou de orar, Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Era Deus dizendo: vai ser do jeito que você pediu. Paulo disse a Timóteo para que toda igreja obedeça: quero que todos os homens ali é a igreja, ore, que ímpio não ora, com a intimidade dos crentes, em todo lugar
toda a igreja orando, com mão estendida, sem ira e sem contenda, para que tenhamos paz e honestidade entre os que governam. É claro que a igreja é cidadã, você é cidadão, você pode fazer seus protestos, mas se a gente não aprender a voltar a se reunir para orar por causas sociais, não evitaremos o pior que sempre terá para acontecer. Agora eu vou para a história da igreja. Já mostrei no Antigo Testamento, já mostrei no Novo Testamento, com o exemplo de Paulo. 1756, o rei da Grã-Bretanha convocou uma reunião de oração, olhou para todas as igrejas e pediu ajuda para John Wesley, o berço do pentecostalismo através do metodismo, e disse: John Wesley, convoque as igrejas para orar, porque haverá uma invasão em Londres. Resultado, John Wesley escreveu no seu diário: depois daquele dia de oração de todas as igrejas reunidas, a nossa humilhação em oração e jejum foi transformada em regozijo, porque a invasão da França na Inglaterra foi impedida. Porque a igreja acreditou na mensagem que o rei pediu que John Wesley espalhasse, e a igreja se reúne, ora e Deus impede. Eu estive na igreja de John Wesley, estive na catedral onde Martin Lloyd Jones pregava só sobre Romanos. O cabra pregou lá 20 anos. E Martin Lloyd Jones, em 1944, num domingo, liderava uma congregação. Estava havendo uma guerra. E enquanto ele pregava, muitas bombas por cima de Londres. E ele dizia: no domingo eu quero todo mundo aqui. Não era pentecostal, mas era continuista, calvinista, continuista. E a igreja, em meio à guerra, deu ouvido à voz do seu pastor Martin Lloyd Jones. Pastor Darlan, foi todo mundo no domingo pela manhã. Quando ele estava orando, caiu uma bomba atrás da capela de Westminster. Pronto, o povo desesperou. A gente obedeceu o pastor e agora cai uma bomba bem atrás do nosso prédio, da nossa igreja. Aí quando ele estava orando e a bomba caiu, ele se levantou. Enquanto o povo pensava que ele ia dizer: bora para casa que é melhor, ele disse: agora eu vou começar a pregar. Porque ele entendeu que nenhuma guerra tão feroz é capaz de quebrar essa comunhão dos santos, desfazer esse ato de reunirmos-nos e glorificarmos o precioso nome de Jesus. Eu vou ler Joel 2,15. Toque a trombeta em Sião, anuncie um santo dia de jejum, convoque o povo para se reunir, reúnam todos, que venham velhos, crianças e até crianças de peito, que os recém-nascidos venham e adorem, sacerdotes chorem e orem, para que eu não castigue a vossa nação. Aleluia! Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Que o Espírito Santo renove suas forças espirituais. Que aprendamos a perdoar uns aos outros e tenhamos prazer de estar na casa de Deus. Aleluia! Que falemos, como disse o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Adore a Jesus, quem tem saudade de cultuar, quem tem prazer de estar nessa casa. Para a gente que é pentecostal, essa última lição é a maior. Essa é a que mais me empolga. As nossas reuniões de adoração pública é a que mais se aproxima do culto no céu. Aleluia. Quem pode falar comigo, diga: essa nossa adoração. Não, aponta para o lado assim, ó. Essa nossa adoração é a que mais se aproxima dos cultos no céu. Nada no céu é oculto. Nada
Nada na adoração dos anjos é secreta, sempre é pública. Olha Apocalipse capítulo 4, versículo de número 8: 4 seres viventes cantando: Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso. Quando as 4 criaturas estavam adorando, versículo 10, 24 anciãos se prostram e adoram ao que vive para sempre. Aí você já tem, irmão, 24 anciãos, 4 seres viventes adorando. Parece que a congregação está boa, mas em Apocalipse 5 a igreja ainda está maior, os adoradores aumentam em quantidade. Apocalipse capítulo de número 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 11: ouvi a voz de multidões de anjos, ouvi a voz dos seres viventes, e o número era miríades e miríades, milhares e milhares, que diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, fortaleza, honra, louvor. Aí você diz: já tem muitos anjos reunidos cantando, tá bom demais. Aí Deus diz: não, a congregação pública vai aumentar. Versículo 13: toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, dizendo: ao Cordeiro seja dada a honra, glória, louvor e adoração. Aleluia! Nada do culto do céu é secreto, é público. Reunidos num lugar, Apocalipse 4 e 5, diante do trono. O Senhor está renovando sua fé, suas forças, restaurando seu ministério, abrindo os olhos da nossa liderança para cada dia mais discernir quem tem chamado, qual é o seu dom. Você acredita nisso, irmão? É para isso que nossos pastores oram. Deus me dá uma direção, Deus me mostra quem, Deus, quem é, quem eu ponho, quem eu tiro, como eu administro. Enquanto os pastores oram, a gente ora também, e Deus nessa comunidade vai nos sarando, vai nos tratando, vai nos enchendo. Ele é santo, Ele é digno. Se o mundo entende que são reuniões públicas que causam impacto. Eu cheguei agora, fui pregar nos Estados Unidos semana passada. Pastor Darlan do céu, do aeroporto até onde eu preguei, não sei o que, Maryland, vários grupinhos, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, aquele grupo da maconha, do LGBTQI, mais o alfabeto, aquelas mulheres do grupo FFF, feminista feia, fedorenta, o povo feio, fedorento, subaco cabeludo, mas cheio de placa: não Trump, fora Trump, queremos a maconha, queremos o aborto. Por que não tinha um lá gritando: fora Trump? Sempre 10, 15, 10, 15, 10, 15, mostrando peito, mostrando bunda, mostrando desenho de maconha, com faquinha, matando criança em fotinhas. Por que 10, 15, 20? Porque eles sabem o poder de reunir-se. Eles sabem o poder de se reunir e demonstrar isso publicamente. Por que nós não abrimos os olhos para isso? Deus não proíbe o culto secreto, mas se Deus te capacita no secreto, é para você fluir nessa reunião de adoração pública. Fica em pé.
Queria que a equipe de louvor cantasse de novo aquela canção. Graças eu te dou, ó Pai. Ele vai cessar as murmurações no nosso coração e vai receber nossa adoração, gratidão. Aleluia, 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 aleluia. Você vai exortar muita gente a voltar para a casa de Deus depois dessa mensagem. Publicamente adoremos. Cantemos nessa adoração pública. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Graças eu te dou.